Graça e paz, igreja. Graça e paz, família Nexus. Amém? Está todo mundo aí? Estão preparados? Amém. Eu não vou demorar muito para iniciar na palavra, porque tem bastante coisa para compartilhar hoje. Mas, vamos tentar ser breves. Semana passada, nós falamos sobre o que é ser um discípulo. Quem foi abençoado com aquela palavra? Quem entendeu o que é ser um discípulo de Jesus? Vocês entenderam? Tranquilo. Então, hoje, pode colocar na tela, por favor. Hoje nós vamos falar sobre quais são os benefícios de ser um discípulo de Jesus. Você quer saber quais são os benefícios? Então, diga comigo, vamos ler juntos aqui, ó. Vivendo os benefícios de ser discípulo de Jesus. Amém? Então você hoje vai entender quais são os benefícios de ser discípulo de Jesus Cristo. Talvez alguém pergunte assim, pastor, mas ser discípulo de Jesus é só carregar a cruz, negar a si mesmo? Não, querido, isso é uma parte importante que nós vimos semana passada. Mas agora você vai ver que qualidade de vida você pode ter. Porque pode parecer que diante da cruz e das renúncias necessárias, que talvez seja algo que não vale a pena. Pelo contrário, é a melhor vida que nós podemos ter. Amém? Então, a primeira característica de um discípulo de Jesus é que ele tem paz interior. Gente, só por essa aqui já não precisava falar o resto. Só por essa característica que nós temos, por esse benefício que nós temos de ser discípulo de Jesus, já não precisava falar mais nada. Hoje o mundo corre atrás de muitas coisas, inclusive de finanças, achando que vai ter paz, mas não tem paz. Pode encontrar momentos de prazer, pode encontrar em muitas coisas do mundo momentos de prazer, mas no fundo não tem paz. Coloca a cabeça no travesseiro de noite e não dorme direito, pensando na carga que carrega. Mas Jesus trocou o nosso fardo pelo dele. O dele é leve, o nosso era pesado, mas agora é leve. Amém? Então, Filipenses, Paulo fala o seguinte, capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, essa paz, que não tem explicação no nosso entendimento, vai proteger a tua vida interior. A paz que está em nós, porque temos a Cristo, é uma paz que guarda aquilo que nós chamamos de homem interior, a nossa vida interior. Então, a nossa mente e o nosso coração serão guardados em Cristo Jesus. Quando fala de mente e coração, está falando de uma mente que é sede do desejo, das vontades e das emoções. Então, aquilo que eu desejo, aquilo que eu tenho vontade e as minhas emoções são guardadas, são protegidas por essa paz de Cristo em minha vida. Isso não significa que eu não tenha mais emoções ou que eu seja uma pessoa fria, uma pessoa insensível. Não, pelo contrário. A paz, ela vai me guardar, principalmente nos tempos em que eu tenho adversidades, que eu sofro ataques emocionais, coisas que se levantam ao meu entorno, batalhas que eu entro, tempestades que batem na minha porta. Essa paz, ela não tem explicação, porque é uma paz que nós temos, mesmo quando parece que tudo está desmoronando ao nosso redor. Essa paz, só Jesus pode dar. Amém? Então, esse versículo mostra que a paz vem de seguir a Jesus, transcende nossa compreensão.
e protege o nosso interior. Faltou uma letra ali, nos perdoem. Essa paz protege o nosso interior, ajudando-nos a enfrentar mesmo os piores desafios, porém com calma. Então, essa paz te protege de depressão, essa paz te protege de ansiedade. Pastor, mas que paz é essa? Eu sei, queridos, que tem pessoas que têm uma patologia física e que sim, precisam muitas vezes administrar algum medicamento porque há uma depressão, na depressão, uma patologia física. A depressão, ela se manifesta de 3 formas. Uma é física, quando há uma falta hormonal, quando há uma disfunção no corpo. E a maneira que nós temos de corrigir isso é sim, tomando medicamento da mesma forma que você, quando está doente, vai ao médico e ele te receita um tratamento, ok? Mas também nós podemos ter problemas de depressão quando algum evento traumático ocorre em nossas vidas. E aí, nesse ponto que a paz entra, essa paz de Cristo, ela entra para nos ajudar a corrigir desse trauma emocional. Mas também há a depressão espiritual, quando pessoas, por exemplo, têm pensamentos suicidas. E a paz de Cristo, ela vem para corrigir essas questões espirituais também. Então, independente da causa, a paz de Cristo, ela é um remédio. Não significa que você não deva buscar apoio clínico para a sua saúde. Não significa que você não precise buscar, eventualmente, apoio emocional. E que também não deva buscar apoio espiritual. Amém? Mas eu tenho que saber o que se passa com a minha vida. E preciso entender isso para que eu não fique, muitas vezes, com crenças equivocadas de que crente não tem depressão, que crente não passa por certos motivos de depressão, de angústia, ou até mesmo ansiedade. Se há disfunções orgânicas, se há uma patologia, você precisa buscar ajuda, sim. Mas essa paz aqui, ela vem proteger o teu mundo interior. E o natural, ou o sobrenatural, é essa paz que vem sobre a tua natureza. Amém? Você está entendendo disso? Ok, vamos lá então. Então, o primeiro benefício de seguir a Cristo é ter paz no coração. Vamos lá. Segundo benefício de um discípulo de Jesus é: você tem um propósito na vida. A sua vida não é mais por acaso. Tem gente que vive uma vida por acaso. Uma vida reativa, ou seja, as coisas vão acontecendo. As coisas simplesmente acontecem e eu reajo. Então, eu acordo de manhã, eu vejo alguma coisa fora do lugar e eu reajo. Eu lembro de uma coisa que eu quis fazer e eu reajo. Eu entro no celular para ler uma mensagem e caio no Instagram. E aí eu vejo um reels interessante, eu mando para meia dúzia de pessoas. E aí eu já vejo mais 3, mais 4, mais 5 e já passou 1 hora. Você está vivendo sem propósito. Uma pessoa com propósito, ela tem espaço na vida dela para fazer isso. Mas ela só faz isso porque ela planejou um tempo para fazer isso. Quem anda comigo sabe, se me mandar uma mensagem vai ter que esperar um pouco. Porque eu tenho meus horários de ler mensagem e responder. E se não der para responder todos, eu não respondo e vou para a próxima tarefa e respondo quando der. Por quê? Porque quem está de plantão, meu querido irmão e irmã, não produz nada. Nossa vida não é uma vida reativa que está de plantão para ver se alguma coisa acontece. Um discípulo de Jesus, ele entende que a vida dele tem propósito. E os teus dias são contados, até os teus fios de cabelo são contados, então não desperdice.
Não desperdice os teus dias. Não seja reativo. Planeje a sua vida para que a sua vida dê certo. Quando nós fizemos o seminário de finanças, isso aqui não é novidade. Lembra que eu fiz ali o dia perfeito e a rotina de riqueza. O que é riqueza? Riqueza é produtividade. E o que é pobreza? Improdutividade. Então, nós ali naquele tempo, nós estabelecemos uma rotina para que você evolua. Agora, tem gente que vive uma rotina de sobrevivência, porque não tem propósito. Fica totalmente orgânico, espontâneo, sai fazendo as coisas porque não está cumprindo o propósito. Quando você recebe Jesus, o propósito entra na tua vida. E você, quando não consegue cumprir o propósito, você se sente devedor. Isso é bom, porque a dor é tua amiga, para você se sentir devedor, que você tem um propósito a cumprir e você não pode perder tempo. Amém? Então, Efésios, Paulo fala o seguinte: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, olha só, Deus te preparou de maneira que você nessa terra tem um propósito de produzir boas obras. E Deus preparou de tal forma para que você ande nisso. Isso aqui não é para salvação. Salvação é pela graça. Mas cumprir boas obras, se nós fomos criados em Cristo para fazer boas obras, significa que nós fomos criados para cumprir um propósito, para manifestar um propósito e andar nesse propósito. Estão entendendo? Então, um benefício de nós sermos discípulos de Jesus é que nós não andamos mais aí errantes. Nós entendemos que há uma chamada sobre nós. E nós andamos nessa chamada, e quando fazemos aquilo que Deus nos chamou, isso também nos dá paz. A paz de dever cumprido. Não tem nada melhor que você chegar à noite e dizer assim: esse dia rendeu. É ou não é? Esse dia deu certo. Por quê? Porque você planejou, você executou, e você chegou lá e avaliou: Deus, que bom, graça, muito obrigado, porque tu me ajudou a cumprir o propósito desse dia. Se cada dia tem o seu próprio mal, nós temos que fazer esse dia virar bem. Amém? Se cada dia ele já vem com o próprio mal, então se nós entrar nele sem projeto, em cada dia, nós vamos só viver o mal dele. Agora, se o dia tem mal, eu crio um projeto para mudar a sorte do meu dia. Amém? O que você tem vivido? Dias maus ou dias bons? O dia mau, ele vem de graça. O dia bom tem que pagar preço. Amém? O dia mau, ele chega de graça. Agora, o dia bom, o dia que tem produção, que tem resultado, que você cumpre o propósito, fazendo as obras que Deus te chamou, esse dia tem um preço a ser pago. Amém? Então, qual é o segundo benefício de servir a Cristo, de ser discípulo de Jesus? Qual é? Ter um propósito. Vamos voltar ali, ó. Propósito de vida. Você não está mais errante, você tem um propósito para acordar de manhã. Amém? Deus nos criou com um propósito específico. E seguir Jesus nos ajuda a descobrir e cumprir esse propósito através das boas obras. Então, todos nós temos um propósito na terra. E quando você serve a Cristo, você descobre esse propósito. Quando você é discípulo de Jesus, você descobre esse propósito e anda nele. Terceiro, diga. Vida comunitária. Deus não te criou para viver sozinho. Deus não te criou para viver isolado. Deus não te criou. Nem o homem, quando estava lá no jardim do Éden, Deus olhou para aquele cidadão e disse assim: não é bom que esse homem viva só. Né? E aí, quando o homem viu Eva, ficou feliz da vida.
Não sabia o que ia acontecer depois, na encrenca que ia dar. Mas, né? Pelo menos ele não estava sozinho. Então, quando nós somos discípulos de Jesus, nós ganhamos uma família, chamada família da fé. Pode ser também família Nexus, né? Fica bonito, né? Nós ganhamos uma família. E essa família, ela é chamada de noiva de Cristo, ou o corpo de Cristo. Então, quando nós nos tornamos discípulos, nós fazemos agora parte de um corpo. E um corpo tem muitos membros, e a palavra diz que nós somos membros uns dos outros. Então, o discípulo, ele vai viver a sua plenitude quando ele estiver tendo função dentro do corpo. Vou perguntar para o Martins, que é biólogo. Martins, todos os nossos membros têm função? Sim. Todos? Todos os nossos membros têm função. Então, você vai estar vivendo plenamente no corpo de Cristo quando você encontra a sua função dentro do corpo de Cristo. Amém? Então, um grande benefício que nós temos é andar num corpo, é andar comunitariamente. Hebreus 10, 24 fala o seguinte: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, andar em unidade, andar no corpo, andar em comunidade, andar na igreja, nos estimula ao amor e às boas obras. Então, andar em comunidade nos ajuda a cumprir o nosso propósito? Sim ou não? Andar em comunidade ajuda a cumprir a nossa função no corpo? Ajuda a cumprir o nosso propósito? Sim ou não? Ah, está fraco isso, hein? Sim ou não? Sim. Amém. Então, não deixemos de nos congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto quanto mais vezes que o dia se aproxima. É justamente por isso que o autor de Hebreus está dizendo, ó, não pare de congregar. Porque se você congregar, você vai ser estimulado no amor, você vai ser estimulado em cumprir o propósito. E se você parar, alguém vai te repreender. Vocês entendem? Nada é por acaso na palavra. Há um estímulo para que você cumpra a sua chamada. Esse estímulo é gerado no corpo, não fora do corpo. Um estímulo para o amor, para você cumprir o seu propósito. Ele não acontece fora do corpo, ele vai acontecer no corpo de Cristo. Por isso eu vou falar para vocês, eu tenho muita dificuldade com pregadores itinerantes, ou até mesmo músicos, levitas itinerantes, que não têm raiz em lugar nenhum. E eu fico pensando assim, pessoas que vivem de eventos, mas não participam da vida da igreja, isso para mim é disfuncional, queridos. É disfunção. Porque a vida com a igreja é a base. A vida com a igreja é a base. Fora do corpo, por mais que esteja aqui e ali, por mais que esteja aqui e ali, tendo contato com o corpo, mas a quem você se sujeita para ser exortado? Então, amados, nós precisamos considerar uns aos outros, para que a gente consiga viver como discípulo. E o grande benefício é que você não está mais sozinho. Então, este versículo enfatiza a importância de estar em comunidade, onde podemos apoiar pessoas, irmãos, e ser apoiados. E isso é essencial para crescimento espiritual.
Então, o teu crescimento espiritual perpassa pelo teu congregar com outras pessoas, pela tua vida em comunidade, por você estar ligado ao corpo de Cristo. Isso também faz parte do teu crescimento espiritual. Então, qual é o benefício? O benefício é que nós temos uma família. Quando nos tornamos discípulos de Jesus, temos uma família e podemos viver comunitariamente. Amém? Tá claro isso? Vamos para o próximo, então. Vou andar rápido hoje, porque são 10, viu? Não dorme. 10 porque eu parei, tinha muito mais. Ok? Semana passada eu trouxe 6 características de um discípulo de Cristo. Agora eu vou dar 10 benefícios. Eu ia dar 12, né? Para ficar o dobro, mas daí assim não, vai ficar muito longo. Vamos só 10, tá? Mas já dá para entender que o negócio tem mais benefício, né? Amém? Vamos lá. Transformação pessoal. Então vamos dizer, qual é o quarto benefício? Quem aqui foi transformado por Jesus? Levanta a mão. Levanta a mão bem alto. Olha para o lado. Será que o homem pode produzir isso? Não. Quem faz é Ele. Ele, com a sua palavra, que é poderosa, Ele transforma as nossas vidas. Eu também fui transformado por essa palavra. Então, a transformação pessoal, ela faz parte de um discípulo. E o discipulado é uma das maiores ferramentas para a transformação de alguém. Quando nós temos um discipulador, nós somos confrontados diuturnamente. Somos confrontados porque ele vai vir com a palavra e nós vamos trazer a nossa causa e ele vai dizer assim, mas está aqui na Bíblia, ó. Te alinha. Vamos alinhar com a palavra. E aí você que é um discípulo inteligente diz assim, amém, eu sou discípulo, então eu vou alinhar. Eu vou alinhar com a palavra. E aí você vai ver um milagre acontecer na sua vida. Amém? Quando você decide se sujeitar à palavra de Deus, você também está decidindo viver milagres na tua história. Você está decidindo viver milagres dentro da tua casa, da tua família. 2 Coríntios 5, Paulo fala o seguinte, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Tem uma tradução que diz, eis que tudo se fez novo, né? Mas aqui nessa tradução, eis que se fizeram novas. Então, para você ser uma nova criatura, para você viver o novo, você tem que passar pelo novo nascimento. E o que é o novo nascimento? É quando você desce as águas do batismo, confessa Jesus, e ali você se torna nova criatura. Isso é também chamado de novo nascimento. Mas tem pessoas que passam por isso e voltam a ser a velha criatura depois. A nova criatura, ela não é permanente se você não permanecer nas palavras do Senhor. Se permanecerdes em mim e eu permanecer em vós, o que diz? Pedireis o que quiser e vos será feito. Então, nós precisamos permanecer no Senhor. Permanecer nele significa você permanecer na palavra dele. Mas tem um dia que é o ponto de inflexão, é o dia da ruptura do velho homem, quando você desce as águas do batismo. Agora, a transformação, ela é constante, né? Aqui, ó, transformação pessoal. Você vai ser transformado não só pelo batismo, mas você vai ser transformado por aprender tudo aquilo que Jesus nos ordenou. Então ele fala em Mateus 28, ó, vocês vão batizar e depois vocês vão ensinar tudo aquilo que eu ordenei. Então, quando nós aprendemos do Senhor, quando nós descemos as águas e continuamos aprendendo, essa palavra vai transformar as nossas vidas. Então diga,
Um grande benefício do reino, de ser discípulo de Jesus, é a transformação pessoal. E vocês viram quantas mãos levantaram de pessoas que foram transformadas por Jesus. Amém? E Ele pode transformar qualquer coisa. Ele pode transformar a tua situação, Ele pode transformar a tua casa, Ele pode transformar a tua vida pessoal, a tua família, tudo. Ele pode. E Ele vai fazer. Eu creio nisso. Mas, muitas vezes, nós ainda estamos aí fora tentando resolver tudo e esquecemos de nos voltar para Ele. A maior experiência que nós podemos ter não é que o Senhor resolva nossos problemas. A maior experiência que nós podemos ter é aprender a buscá-lo. E buscar na fonte. Aprender o caminho do trono. E buscar lá todas as respostas para nossas vidas. Amém? A transformação é a marca de quem verdadeiramente segue a Jesus. Onde a velha vida é substituída por uma nova vida em Cristo. Gente, não tem coisa mais linda para um líder, para um discipulador, é ver Jesus transformando um discípulo. É lindo de ver. É lindo ver a transformação do caráter. É lindo ver a transformação da realidade, da sorte daquela pessoa. Agora Deus muda a sorte dela. Agora ela tem um outro padrão de vida em tudo. Nos relacionamentos, na sua convicção, no seu propósito. Amém? Quinto benefício de nós seguirmos a Cristo. Vamos lá. O quinto benefício é esperança. Vamos ver se vocês conseguem abrir a boca. Vamos lá. 1, 2, 3. Amém, glória a Deus. Vocês ainda falam, né? Tem gente que está com a boca meio pesada, né? Não sei o que é. Comeram demais na janta. Hã? Comeram demais, né? Quem comeu mocotó hoje aqui? Não, ninguém? Domingo é o dia bom, né? Come mocotó e dorme a tarde inteira, à noite, e ainda perde o trabalho no outro dia. Né? Vamos lá. O quinto benefício de sermos discípulos de Jesus é termos esperança eterna, esperança para a eternidade. Olha o discípulo clássico de João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós estávamos destinados para a morte. E nós pereceríamos. Mas por causa da intervenção de Deus, entregando o que Ele tinha de melhor, agora o nosso destino mudou. O teu destino é a eternidade com Ele. Amém? Alguém pode falar assim, mas o meu destino é o céu, pastor. Temporariamente sim, mas nós sabemos que na eternidade será na terra. Sabemos que o milênio e a nova Jerusalém, que desce do céu, descerá aqui na terra. Né? Então, mas, agora o assunto não é escatologia. O que eu quero dizer para você é que você, a partir do momento que você entende que você é filho de Deus, você é discípulo de Jesus, você vai passar a eternidade com Ele. E você não vai para um lugar que você não queria ir. Né? Um local que não tem ventilador nem ar-condicionado. Diz que faz muito calor lá. Eu não sei, eu nunca fui, né? Mas a vida eterna é só para quem é discípulo. Quando fala vida eterna com Ele. Mas, na verdade, mesmo quem vai passar no outro lado, não é vida eterna também. E esse é que é o problema. A eternidade, ela não termina nunca. Então, quem estiver apartado de Deus na terra, vai estar apartado dele na eternidade. Isso é muito sério. Deixa eu te dizer, a salvação, ela não é para simpatizantes.
do Evangelho. A salvação não é aquele cara que está convencido do Evangelho. A salvação é para quem crer e para quem é batizado. Mas mesmo batizado, se eu parar de crer, já era. Por isso Apocalipse diz, olha, cuide para que ninguém roube de ti a tua coroa. Em outra igreja do Apocalipse ele fala, olha, cuide para que de maneira nenhuma o teu nome seja riscado no livro da vida. Então, queridos, se o nome pode ser riscado do livro da vida, será que alguém vai passar a eternidade com o Messias se o nome for riscado do livro da vida? Essa pessoa é uma pessoa que um dia foi batizada, creu, e o nome dela foi escrito. Porém, por algum motivo na terra, por essa pessoa se desviar, por essa pessoa abandonar o Senhor, por essa pessoa não levar a sério a palavra, não se tornar discípulo, porque quem não obedece a palavra não é discípulo. O nome pode ser removido do livro da vida. E se o teu nome não está no livro da vida, está em qual livro? Aleluia. Amém? Então, ó, cuide para que você não perca a sua salvação. Agora, se você é um discípulo de Cristo fiel, um discípulo fiel a Cristo, de maneira nenhuma o teu nome vai ser removido. Pelo contrário, Ele vai querer que você passe a eternidade com Ele. Quem passa a sua vida com Jesus na terra, o próprio Messias vai querer, esse é meu. Ele não vai abrir mão de ti na eternidade. Amém? Mas se você não passa a sua vida com Jesus na terra, por que Ele vai te passar? Por que Ele vai te chamar para passar a eternidade com Ele, se nem aqui você passa? Faz sentido para você? Amém? Então, a esperança da vida eterna é uma promessa central do Evangelho. É uma promessa central do Evangelho, trazendo conforto e motivação para viver conforme os ensinamentos de Cristo. É claro que nós temos que ter temor. Mas, imagina, se alguém diz assim, agora descobri que não tem mais inferno, não tem mais céu, não tem eternidade. A vida acaba, aliás, tem alguns teólogos que pregam isso, né? Que a vida acaba quando morre. Ali termina tudo, bota embaixo da terra e já era. Acabou. Né? Tem gente que está pregando esse tipo de coisa por aí. Eu não sei que Bíblia eles usam, né? Mas certamente não é a nossa, né? É outra Bíblia que eles inventaram. Né? Mas tem gente pregando isso, esse absurdo, né? Então, gente, nós sabemos que essa palavra, ela nos conforta de saber que um dia estaremos com Ele, para sempre. Porém, imagina se realmente fosse assim, ó, a vida terminasse com a morte. Você continuaria cristão? Se você disser que sim, é porque você está nesse barco, que você ama Jesus. E você é discípulo dele. Agora, quem está nesse barco só para não ir para o lado errado, aí revise aí o teu coração. Porque o melhor desse negócio todo não é a eternidade, é Ele mesmo, aqui e lá depois. Amém? Vamos lá. Sexto benefício. Vamos lá, vamos falar junto. Você é um influenciador nessa terra. Pastor, mas não tem nenhum inscrito no YouTube. Não, não é disso que eu estou falando. Meu canal flopou, pastor. Não, não é isso, querido. Fica tranquilo. Você pode usar as redes sociais para influenciar na terra. Né? Você pode usar as redes sociais, mas não é isso somente. A tua vida vai ser uma influência. É claro que nós influenciamos com aquilo que nós falamos, mas a nossa maior influência é com aquilo que de fato vivemos. As pessoas ao teu redor, elas vão olhar para ti e vão dizer, esse homem é de Deus. Ou essa mulher é uma mulher de oração, é uma mulher de Deus.
né? Alguém já falou isso a teu respeito? Hã? Quem já sabe que alguém falou a teu respeito, levanta a mão. Continue assim, filho. Continue assim. Se ninguém falou isso, fique preocupado. Porque quando você é homem de Deus, mulher de Deus, todo mundo sabe. Ninguém precisa nem falar. Todo mundo sabe. Ninguém dá esse título para ninguém. Você simplesmente sabe, ó, fulano é um homem de Deus. Aquela ali é uma mulher de Deus, né? Então, se nós somos homens e mulheres de Deus, nós temos que gerar influência na terra. Mateus 5 fala o seguinte. E aqui é Jesus que está falando. No Sermão do Monte. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam o quê? Olha o teu propósito aí de novo. Para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, a vosso Pai que está nos céus. Então, a palavra está dizendo aqui que a tua vida vai brilhar de tal forma, mas obra não é aquilo que você diz, é o que você faz. Então a tua vida vai brilhar de tal forma, por aquilo que você faz, as tuas obras, que as tuas obras, aquilo que você faz, vai glorificar o nome do Pai. Então quero dizer uma coisa, tem muita gente preocupada em adorar com a boca, isso também é. A adoração com os lábios é fruto dos lábios. Também é necessário. Mas eu quero te dizer, o que vai glorificar o nome do Pai é o que você faz. É o que você faz. As boas obras. Às vezes nós podemos ter um discurso gospel. Um discurso redondinho. Mas o relatório não acompanha o discurso. O testemunho não acompanha o discurso. Tem gente que você vai estar na igreja ou na célula, ele quase começa a falar em hebraico. Quando você abre a Bíblia, ele tem uma explicação em hebraico, aramaico e grego. É profundo, ele deixa as pessoas assim, uau! Uau! É quase um anjo, de tanta sabedoria e conhecimento. Aí você sai daquele lugar, vai comer pizza, aquela pessoa quase desmancha o garçom humilhando. Então, o que adianta ter conhecimento se você não tem sabedoria para produzir resultados? Conhecimento é bom, mas aprenda a ter um comportamento, a ter um proceder que glorifique o nome do Pai. Porque o quanto de hebraico você fala, não glorifica o nome de ninguém, só o teu. E tem gente que fala bem para ser admirado pelos outros. Tem gente que está na rede social falando, para ser admirado pelos outros. Mas ninguém está vendo o que aquela pessoa faz de verdade. Você quer glorificar o nome do Pai? Fale menos e faça mais. Com o teu testemunho, com a tua vida. Que as tuas obras, de fato, brilhem diante dos homens. E que isso, de fato, também glorifique o nome do Pai. Amém? Então fale menos e faça mais, meu irmão. Por isso que eu digo, se você tem um propósito, os teus minutos são contados. Se você tem um propósito, você não joga tempo fora. Se você tem propósito, você não joga dinheiro fora. Se você tem propósito, você não joga conversa fora. Você não joga a sua vida fora. Você trabalha ativamente, intencionalmente, propositalmente para cumprir a tua chamada nessa terra. E qual é a tua chamada? Fazer boas obras. E brilhar com a luz de Deus para que o nome dele seja glorificado diante do mundo, diante dos homens. Amém? Os discípulos são chamados a ser luz do mundo, influenciando outros através de suas ações e palavras que refletem a verdade de Deus. Então, as tuas ações, as tuas atitudes, aquilo que você faz, define aquilo que o Pai recebe de louvor e glória
nessa terra diante do mundo. Está entendendo? Vamos lá. Próximo, sétimo. Um discípulo de Jesus tem... Um discípulo de Jesus tem... Um discípulo de Jesus. Um discípulo de verdade. Porque o que é discipular? Discipular é treinar. Se eu estou constantemente sendo treinado, eu estou constantemente crescendo. De novo, se eu estou constantemente sendo treinado, também estou constantemente em crescimento. Então, o crescimento é contínuo, porque nós cremos que a ministração, o discipulado, o acompanhamento, o estudo da palavra, tudo isso vai nos aperfeiçoando todos os dias. Vamos lá. Olha que Pedro fala, apóstolo Pedro. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação. Então, aqui tem um leite diferente daquele leite que nós vemos em outra passagem, diz assim, Paulo falou para a igreja de Coríntios, olha, vocês estão aqui em contendas, confusões, eu preciso dar novamente leitinho para vocês. Marmanjões, vão tomar leitinho, mas aqui é diferente, porque aqui, o que uma criança recém-nascida precisa? O que a Júlia precisa? Cadê a Júlia? Está ali ela. O que ela precisa? De leite materno. Você sabia que o leite materno é um dos alimentos mais poderosos? Quem já estudou sobre isso? O leite materno é um dos alimentos mais poderosos que tem. Não é o leite da vaca, é o leite da mamãe. Né? E esse leite, assim como o recém-nascido precisa desse alimento poderoso, você também deve desejar ardentemente buscar ao Senhor e a sua palavra. Por quê? Porque isso vai te dar crescimento. Gente, eu quero dizer uma coisa para vocês. Olha, às vezes eu me acho repetitivo. Mas é só às vezes. Já eu tomo consciência e repito de novo. Aí eu me dou conta que eu não sou repetitivo, eu sou necessário. Amém? Quer ver uma coisa que eu estranho muito? É uma pessoa que está no reino já há muito tempo, aí você pergunta, querido, você faz devocional? Você lê a Bíblia e ora? Bah, quando dá tempo. Bah, sabe, né, pastor? Estou cheio de problema. Estou cheio de trabalho. Não tem chama nenhuma no coração. Não tem desejo ardente. Eu vou dizer, essa pessoa ficou religiosa. Ela está religiosa. Ela até vai na igreja, ela gosta do culto, mas ela não tem relacionamento com Deus. Esqueci o nome da mamãe. Gabriela. A Júlia toma só leite no peito. Só esse. E se hoje tu decidir, não vou mais dar leite para ela, o que acontece com ela? E depois? Morre. Se o leite não estiver agindo no corpinho da pequena Júlia, ela fica doente e depois morre. Então, o leite da mãe é a salvação do futuro dela. Vê se tu me entende. O leitinho da mamãe Gabriela é a salvação, é a garantia de sobrevivência da Júlia. Se a mamãe negligenciar o leite, a Júlia
já era. A mesma coisa nós. Se nós negligenciarmos o poder do alimento espiritual que Deus está nos dando, nossa vida já era. A garantia da tua sobrevivência na fé, a garantia do teu futuro, é esse leite espiritual que você deve ardentemente desejar para que você creia, para que você cresça e para que você seja salvo. E não morra. Então, meu irmão, olha para o teu irmão que está ao teu lado e diz assim, chega de desculpas, querido. Ajuda o pastor a mudar o discurso. Chega de conversa fiada. Aquilo que você não prioriza é porque você não está priorizando. Aquilo que você não prioriza é porque você não entende a prioridade. Ou não entende a necessidade. Se você não entender a necessidade disso, você morre. Morre espiritualmente, fica doente e depois morre. Então a palavra está te dizendo aqui, olha, você é discípulo de Jesus, você tem um grande benefício. Tem um leite espiritual que vai te alimentar e vai garantir o teu futuro. E você vai crescer até o ponto de chegar à salvação eterna. Amém? Quem recebe? O crescimento espiritual é contínuo e necessário para fortalecer nossa fé e capacidade de enfrentar os desafios da vida. Amém? Vamos lá, são 10. Mas eu estou pensando em 12. Vamos lá. Eu vou inventar 2 no final. Vamos lá. Um discípulo de Jesus, ele tem... Ele consegue se ajustar. Ele consegue sobreviver. Ele sente o barco chacoalhar, mas não afunda. Ele é resiliente. Dá uma mexida para cá, uma mexida para lá, mas se ajusta. Romanos 5 fala o seguinte. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Gente, nós nos gloriamos nas próprias tribulações. Sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Aí alguém chega para ti e diz assim, irmão, irmã, estou sem esperança. Você já perseverou? Não. Você já tem experiência? Não. Como é que vai ter esperança? Pastor, eu estou sem esperança. Quem aqui quer casar? Está sem esperança? Persevera. E aliás, até dou um conselho. Se o nome da sogra é Esperança, não case. Porque esperança é a última que morre. Então, cuidado. Está sem esperança? Gente, se você está sem esperança, tem um caminho para chegar nela. Qual é? Passe por tribulações, seja amassado, passe na moenda de Deus, e aí você, debaixo de tribulação, você persevera. Você vê que está tudo dando errado, persevera. Essa semana minha perseverança foi testada, né, meu amor? Nós fomos testados. Nós temos nossos desafios. Persevere, não desista. Persevere, persevere, até você adquirir experiência.
E quando você for uma pessoa experimentada, você vai ter esperança. Enquanto você não perseverar, não passar pelas provas, não ter experiência, você nunca terá esperança. Porque você é um calouro. E o calouro não tem experiência ainda, ele está chegando agora. Então, você, como calouro, vai pegar as dificuldades, as tribulações e vai lutar com elas, com perseverança, criar experiência e aí depois ficar esperançoso. Eu vou encontrar um marido, né? Ou uma esposa. Não é fácil, né? Eu sei que não é. Tem muito aí que não vale nada. Então, escolhe bem. Escolhe bem. Vamos lá. Então, queridos, a resiliência desenvolvida através da fé em Cristo nos permite enfrentar tribulações com perseverança e esperança. Mas você não vai ter uma esperança se você não criar resistência. Eu creio que a perseverança, ela é como um músculo. Você vai ficando cada vez mais forte na sua perseverança. E você vai adquirindo experiência. E aí, por fim, permanece a esperança. Amém, queridos? Então, nós temos como Jesus, resiliência espiritual. Que benefício, não é? Maravilhoso. Não é verdade? Se você não tivesse isso, você ficaria derrotado e já era. Vamos lá. Uau, olha só esse aqui, hein? Um discípulo de Jesus tem... Novamente, esse é bom, né? Um discípulo de Jesus tem... A provisão, ela vale muito mais que qualquer coisa que você possa mensurar. Talvez você precise de dinheiro para comprar um carro. E Deus pode te dar um carro sem você ter nenhum pila no bolso. Então a provisão é muito maior do que aquilo que nós podemos comprar. Porque a gente quantifica as coisas por dinheiro, por métricas. Agora a provisão, ela nos surpreende, porque ela é maior do que isso. A provisão é algo que Deus provê. E Deus é o Jeová Jiré. Ele é o nosso Deus provedor. Originalmente, essa palavra significa provedor de salvação. Então, Ele vai salvar a tua vida aonde você precisa ser salvo. Yeshua, que é o nome original de Jesus, significa Deus que salva. Jeová Jiré é o Deus que provê salvação. Então, a provisão divina está sobre os discípulos de Cristo. Você é discípulo? Está te faltando alguma coisa? Ninguém falou nada. Está te faltando alguma coisa? Você comeu hoje? Você acordou na rua, tinha uma cama para dormir. Você está vestido? Você está respirando? O sol nasceu hoje de manhã? Hã? Tua família estava lá, com vida? Teus filhos? Tem coisas que você não conquistou ainda. Não significa que elas já não foram providas. Porque todas as bênçãos já foram depositadas. Então a provisão dele já foi liberada sobre todos. Talvez você não tenha conquistado alguma coisa por estar distraído. Por estar vivendo uma vida sem propósito ou dispersa. Sem foco. Sem trabalho. Sem investimento. Mas a partir do momento que você ajusta a sua vida ao propósito dele e começa a produzir as boas obras, o resultado é aquilo que vai bonificar o teu entendimento na direção do propósito que ele te deu. Tudo já está posto, tudo já está colocado como provisão.
A Bíblia fala que ele não poupou o seu próprio filho. E não dará ele juntamente com o seu próprio filho todas as outras coisas? Claro que sim. Então não tem limites para ele. Olha o que diz Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então a palavra está dizendo aqui o seguinte, olha, você vai ter acréscimo de coisas. Ele estava falando de provisão, para comida, para se vestir, para morar, para qualquer outra coisa. Ele já proveu todas as coisas, porém, muitas vezes o reino está em último lugar na nossa vida. E aí você quer viver, só porque você vem no culto domingo, você acha que você vai viver esse princípio aqui, sem colocar Deus em primeiro lugar. Então, já está tudo provido. Agora, tem coisas que vão ser acrescentadas na tua vida conforme a tua primazia com Deus, conforme a tua busca ao Senhor. Então, buscai, pois, em primeiro lugar. Aí eu te pergunto, você busca Deus em primeiro lugar na tua vida? Quem aqui busca Deus em primeiro lugar na sua vida? E não mente que Deus está vendo. Alguns. E isso vai fazer diferença na tua provisão. Porque a provisão já está posta, mas as coisas são acrescentadas conforme eu vou colocando Deus em primeiro lugar. Então a parte de Deus está pronta, meu irmão. Se você não fizer o saque, não adianta. Vai ficar depositado na região celestial, mas você não foi lá sacar. Como é que eu saco? Eu boto Deus em primeiro lugar na minha vida. Mais uma vez eu digo, às vezes eu me sinto repetitivo, mas às vezes eu acredito que eu sou necessário. Porque isso que eu estou falando já falei centenas de vezes. Mas tem gente que não entendeu ainda, então eu tenho que falar de novo. Né? Então, você quer ver o milagre acontecer, milagre de provisão financeira, provisão estrutural na tua vida, provisão de coisas, coloque Deus em primeiro lugar. Aqui foi o próprio Jesus que falou isso. Está registrado por Mateus, mas foi Jesus que falou. Jesus assegura que ao priorizar o reino de Deus e a sua justiça, então tem uma condição aqui. Se você priorizar o reino de Deus e a sua justiça, as necessidades materiais, como comida, como se vestir, serão providas por Deus. Então diga, Deus vai acrescentar coisas materiais na minha vida, na mesma intensidade que eu coloco Ele em primeiro lugar. Amém? Como é fácil deixar Deus em último, não é verdade? Mas se você crê e entende desse benefício, de ter a provisão dEle, a partir de hoje nunca mais você bota Deus em último lugar. Bota sempre primeiro e Ele vai prover na tua vida. Amém? Final, para terminar, 10º benefício de ser um discípulo de Jesus. É ter uma vida abundante, é uma vida que transborda. É uma vida que vai sobejar. Ele coloca mais na tua vida que você mesmo merece. E eu não estou falando só de finanças ou recursos materiais, estou falando de tudo. Estou falando de casamento, de família. Estou falando de direcionamento para a vida, de cumprir propósito. De ter paz no seu coração. Ou seja, as coisas que vêm da parte dele podem abundar na tua vida. E você ter uma vida plena, abundante, debaixo da bênção do Senhor. João 10:10 fala: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E o ladrão é a figura do inimigo. É a figura do arqui-inimigo de Deus, Satanás, o diabo. E ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aqui ele está falando no contexto de eu sou o bom pastor.
Então, no contexto metafórico de bom pastor e ladrão, ladrão é o lobo, ladrão é o devorador, ladrão é o inimigo, é aquele que rouba a ovelha, é aquele que rouba o rebanho, é aquele que tira, por causa do pecado, por causa de bicho, por causa de várias coisas, alguém do reino. Esse é o ladrão. Mas o bom pastor, que é a figura metafórica dos pastores de Israel, pastorear significa cuidar. Então, eu vim para cuidar de vocês, para que vocês tenham uma vida boa, uma vida abundante. Esse é o recado dele. Então, o discípulo de Jesus, ele é cuidado pelo Senhor, para que o ladrão, para que o inimigo não toque na sua vida. Você está debaixo dos cuidados de Jesus? Então não se preocupe, ele é um excelente pastor. Insuperável pastor. O inimigo não vai tocar a tua vida. Ah, você se distanciou do rebanho e do Senhor? Então, meu irmão, volta correndo. Porque é lá no aprisco que o pastor está com as suas ovelhas. Volta correndo. Então, o bom pastor, ele vai dar a vida pelas suas ovelhas. Jesus deu a sua vida por você. Tem benefício maior do que isso? Ele deu a sua vida por mim e por você. E ele entregou a própria vida para que hoje você tivesse uma vida plena e abundante. Olha que tremendo isso.